nós vamos conversar sobre como alinhar uma rotina em contexto com os seus valores, alinhado com os seus valores. Como criar uma rotina alinhada com os seus valores. Vamos lembrar que nós vivemos em uma sociedade que exalta a produtividade, velocidade e o cumprimento de metas, muitas vezes esquecendo o propósito que nos move. Nós já conversamos isso em aula passada. Com isso, a gente se vê preso a rotinas automáticas, distantes de quem realmente nós somos. Nessa aula, a gente vai pausar e vamos refletir sobre o seguinte. E se ao invés de simplesmente reagir ao mundo externo, construíssemos uma rotina alinhada com nossos valores mais profundos? Isso está muito relacionado com o propósito que nós conversamos em aula anterior. O objetivo nesta aula é explorar como o autoconhecimento, olha ele aí de novo, pode ser usado para estruturar uma rotina que, ao invés de esgotar, nutra, nos dê força. Que, ao invés de aprisionar, nos liberte. Que, ao invés de nos distanciar de nós mesmos, nos aproxime daquilo que consideramos essencial. Vamos, ao longo dessa aula, unir teoria, dados científicos, um pouco de filosofia, práticas aplicáveis para transformar o modo como você se relaciona com os seus dias. Então, eu vou te perguntar, o que são valores pessoais? Valores pessoais são princípios fundamentais que orientam nossas decisões, comportamentos e relações. Eles são a base invisível sobre a qual construímos nossa identidade, prioridades e sentido de vida. Houve um psicólogo chamado Milton Rock, eu espero que se fale assim, que os valores são crenças duradouras, que um modo específico de conduta ou estado final de existência é pessoal ou socialmente preferível ao modo de conduta oposto. Meio complexo, né? Na verdade, valores são como exemplos: liberdade, compaixão, crescimento, honestidade. Nós já conversamos isso em outras aulas, mas os assuntos vão se somando, vão se sobrepondo. Conhecimento, espiritualidade, contribuição social. São tipos de valores, são valores que eles atuam como uma bússola interna. São esses valores, meus amigos, que vão nos conduzir, nos dar motivação, literalmente, para ir atrás de alguma coisa. E não trabalhar no automático. Quando vivemos de acordo com esses valores, nós sentimos coerência, alinhamento e energia. Aí vocês não concordam que vai ser muito mais fácil se manter motivado? Agora, quando não vivemos, com certeza experimentamos vazio, desmotivação ou até um adoecimento emocional, uma frustração, não dá vontade de levantar, fazer nada. Teve uma pesquisa publicada no pela Harvard Business Review, em 2020, que 80% dos profissionais entrevistados afirmaram sentir mais engajamento e satisfação quando suas atividades estavam alinhadas a seus valores pessoais. Eles viam uma razão para fazer aquilo. Essa correlação entre alinhamento e motivação é a base dessa aula, é a base, na verdade, até desse curso. O impacto da rotina na motivação é um conjunto de hábitos e atividades, a rotina, que se repetem formando o padrão do nosso dia a dia. Quando bem planejada a rotina e executada com intenção, ela pode ser poderosa aliada da motivação. A tua rotina no dia a dia é fundamental para a sua motivação. Mas quando estamos desconectados dos nossos valores, elas transformam num ciclo de tarefas mecânicas e exaustivas. Imagina você ter uma rotina de coisas que não te traduzem nada. Um neurocientista chamado Antônio Damasio, ele defende que a tomada de decisões humana é orientada mais pela emoção do que pela razão. Isso significa que uma rotina motivadora não é apenas aquela que nos faz render, mas aquela que desperta significado, prazer e satisfação.
Parece tudo muito lógico, né? Alinhar rotina com valores é alinhar emoção com ação. E isso, não tenho dúvidas, tem um impacto direto em nosso foco, nossa disciplina e, com certeza, nossa persistência. Agora, como identificar esses valores? Antes de transformar a rotina, nossa rotina no dia a dia, nossa rotina diária, é essencial saber o que guia as nossas vidas. Então é importante a gente se perguntar, é o tal daqueles momentos de autoconhecimento. Não é à toa nós estamos no modo de autoconhecimento. Então, vamos se perguntar, quais foram os momentos mais significativos da minha vida e o que eles tinham em comum? Em que situações me senti mais realizado e por quê? Com coisas para nós refletirmos. Que qualidades eu admiro nas pessoas? O que eu não estou disposto a abrir mão na minha vida? Reflita sobre essas perguntas e anote seus 5 principais valores. Nós já conversamos isso em aula passada. Os assuntos se entrelaçam. Esses valores servirão como base para o resto da nossa aula aqui de hoje. A sua rotina atual, ela está alinhada com seus valores? Precisamos saber quais são nossos valores. Então, pega um papel e descreva a sua rotina diária desde o momento que você acorda até o momento que vai dormir. Como é seu dia a dia? Qual é o seu trabalho? Quais são as ações que você tem para fazer? Agora compare. Quais atividades estão conectadas aos seus valores? Do que você faz no dia a dia, desde a hora que você acorda. O que realmente está conectado com os seus valores? Quais atividades estão em contradição com eles? Como é que você vai ter motivação de fazer algo que não bate com os seus valores, não pega de frente com os seus valores? Quais atividades estão ausentes, mas fariam sentido com base nos seus valores? Segundo James Clear, ele é autor do Atomic Habits. Hábitos atômicos, nós já falamos dele em aulas passadas. Não mudamos nossas vidas mudando tudo de uma vez. Mudamos nossas vidas mudando a nossa rotina. E nossa rotina muda quando damos um novo significado a nossas escolhas diárias. Por isso, a gente tem que construir ou procurar construir uma rotina com propósito. Nós já conversamos lá atrás de propósito. Olha como as coisas vão se encaixando e são importantes a gente vir numa crescente à medida que as aulas avançam. A rotina não precisa ser militar, não precisa ser castigante, mas ela precisa ser significativa. Algumas diretrizes para criar sua rotina com base em seus valores. Comece primeiro pelo que importa. Inclua no início do seu dia um momento alinhado com o seu valor mais importante. Por exemplo, meditação, leitura, exercício, tempo com a família. Evite levantar e sair correndo. Procure levar as coisas mais paulatinamente, nem que você tenha que acordar meia hora antes. Crie blocos de intenção. O que seria isso? Separe blocos do dia para atividades que expressem realmente os seus valores. Por exemplo, se você valoriza conhecimento, tenha um momento de estudo. Se você valoriza relações, tenha um tempo exclusivo para conexões autênticas com amigos, família. Evite sobrecarga. Evite sobrecarga. Você não produz com sobrecarga. Uma rotina alinhada com valores também respeita o descanso, a leveza, o espaço para a criatividade. É equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Revisite essa rotina semanalmente. Reserve um momento por semana para refletir. Minha rotina ainda está em sintonia com o que eu considero essencial? Está me faltando tempo? Rever suas prioridades. O que você pode eliminar ou delegar? Será que eu tenho medo de mudar?
É importante nós lembrarmos que pequenas mudanças, feitas com constância, geram grandes transformações. Eu venho falando isso aqui no curso. Não vamos querer fazer tudo de uma vez, vamos aos poucos, aula por aula, vá, volte, faça o exercício, refaça o exercício, aí vai para outro. São mudanças paulatinas. O ambiente que eu vivo é desfavorável. E se não é possível mudar o ambiente, mude a forma como você reage a ele. São coisas para refletir. E o que diz a ciência sobre tudo isso? Um estudo publicado num jornal de saúde psicológica americano em 2018 mostrou que indivíduos que alinham suas atividades diárias com valores pessoais relatam maior bem-estar, menos estresse e maior persistência em metas de longo prazo. Uma outra pesquisa foi feita pela Universidade de Stanford e destacou que rotinas intencionais ajudam na regulação emocional, na manutenção da autoestima e na percepção do significado de uma vida contínua. Então, gente, o que a gente pode refletir? Que é essencial alinhar rotina com valores. E isso é um ato de coragem. Porque é assumir a autoridade da própria vida. É sair do piloto automático e viver com propósito. Já conversamos em aula anterior. E como disse Viktor Frankl, aquele que tem um porquê enfrenta qualquer como. Esse Viktor Frankl é aquele que sobreviveu ao Holocausto. Nós já falamos em aulas passadas também sobre ele. Não se trata de buscar uma rotina perfeita, mas uma rotina verdadeira. Aquela que ao final do dia te faz sentir que viveu como quem realmente você é. Parem para pensar, parem para refletir. Então vamos para um exercício prático, que é chamado de roteiro de construção da sua nova rotina. Vamos lá. Liste seus 5 principais valores, independente de quais sejam. Anote a sua rotina atual com todos os detalhes, desde o momento que o seu celular toca. Faça um cruzamento, uma relação entre as duas listas e identifique incoerências, rotina e seus valores. Redesenhe, então, uma rotina ideal para um dia da semana, ou seja, aquela rotina que casa com seus valores. Implemente essa rotina por 7 dias e anote as suas percepções diárias. Suas percepções que vão vir daí. Aí reflita. O que funcionou? O que precisa ser ajustado? E repita esse processo continuamente. E aí que conclusão que a gente pode chegar dessa conversa que nós tivemos? Que essa aula, essa nossa conversa, ela ofereceu não apenas uma compreensão mais profunda sobre a relação entre rotina e valores, mas também ferramentas práticas para a gente parar, refletir, para iniciar uma transformação. Uma transformação que, ao alinhar sua rotina com quem você é de verdade, você deixa de apenas passar pelos dias e passa a habitar os dias com sentido e presença. Então vocês percebem que à medida que as aulas vão avançando, nós estamos na 7ª aula de autoconhecimento, os assuntos eles se entrelaçam. Porque no fundo é uma coisa só, no fundo somos o nós, somos o eu. Então os assuntos se entrelaçam. É os gatilhos mentais, é o propósito, é os valores. O propósito e valores estão muito próximos. Como é que você vai acordar de manhã com tanta rotina para fazer, tanta atividade para fazer, se elas não casam, ou na grande maioria das vezes não se casam com os seus valores? Que motivação você vai ter se você sabe que você está carregado de tarefas, mas que não batem com os seus valores? Ok, eu compreendo, é o pagar as contas, é o pagar o boleto, eu não estou no emprego que eu gostaria, eu entendo tudo isso. Por isso que esse curso é para abrir a mente e ir acertando, ajustando aos poucos
paulatinamente os diversos pontos que abraçam a nossa vida. Nós não estamos falando aqui para agora só porque o que você faz na sua função, o que você faz no seu emprego, no seu serviço, não bate com seus valores, então amanhã você já vai ou pedir para mudar de cargo, de departamento, ou vai sair. Não é isso. Não é isso. É para nós nos atermos em todos os pontos que nos envolvem na nossa vida, que o autoconhecimento está fazendo a gente se despertar, para nos facilitarmos, dentro do possível e aos poucos, as atividades que nós temos no dia a dia, as preocupações que nós temos no dia a dia, as visões que eu tenho do meu dia a dia, dentro dos meus valores, que é a aula de hoje, dentro dos meus propósitos, que já foi aula conversada lá atrás. Os gatilhos mentais que são despertados no meu dia a dia, como eu reajo a eles, que foi um assunto já conversado lá atrás. As minhas forças positivas e negativas, forças que me ajudam a andar e forças que me seguram. Cada final de aula temos um exercício. Faça um por vez. Faça bem feito, faça sem pressa. Repita. Aí você avança para uma outra aula. Você pode até assistir às aulas uma após a outra para ter uma ideia do que vai ser conversado, já ir mais ou menos se atendo no que vai ser visto no curso, mas faça uma aula por vez com muita calma. Principalmente os exercícios. Faça primeiro um exercício de uma aula, reflita sobre ele, repita, depois passe para o outro. Essa transformação em busca da motivação diária, em busca de manter-se motivado, é uma transformação vagarosa. Vagarosa. O autoconhecimento é um processo vagaroso e contínuo e constante. Não tenha pressa. Se você criar pressa, você vai criar uma ansiedade dentro desse processo. É paulatino. Eu sei que é muita informação, por isso vá avançando paulatinamente, porque faz sentido. Como é que eu vou me manter motivado se o que eu tenho para fazer hoje não me satisfaz de forma alguma? Eu vou ter motivação? Se eu odeio jogar xadrez e tenho que passar o dia inteiro jogando xadrez ou treinando xadrez, eu vou estar motivado a jogar xadrez? Se o xadrez não está dentro dos meus valores? Claro que é um exemplo muito simples. Jogar xadrez nem é valor. Mas para vocês entenderem. Agora, se eu amo futebol, adoro futebol e sei que hoje eu vou ficar jogando futebol o dia inteiro, é óbvio que eu vou me manter motivado a melhorar, a chutar melhor, a cruzar melhor, a cabecear melhor. Quando nós fazemos o que nos dá valor, o que nos dá prazer, é muito mais fácil se manter motivado. Mas eu sei que assim, a vida não funciona assim. Os boletos estão aí. Mas nós podemos encaixar dentro do nosso dia a dia, dentro das nossas atividades, dentro dos nossos hábitos diários, enxergar os valores, enxergar os nossos propósitos. Eu já estou acumulando o assunto dessa aula com aulas passadas. A partir do momento que eu tenho maior ciência disso, é lógico, faz sentido que eu vou mais facilmente estar motivado para isso. Claro. Ou quando você sabe que vai viajar de férias, você não acorda motivado. Por exemplo, que você quer ir viajar. Então nós precisamos ir descobrindo nossos valores, descobrindo os nossos propósitos, descobrindo os gatilhos mentais que nos ajudam e que nos atrapalham, descobrindo nossas forças que nos impulsionam e que nos travam. É um processo paulatino. Todos os exercícios que nós falamos aqui, eles estão no resumo da aula que você encontra em PDF aqui para você depois clicar. Então você lê os exercícios com calma, escreve. Eu já falei no início do curso, separa um caderno para isso, para você fazer todas as suas anotações. Troque ideias com pessoas próximas, que você confia nessas pessoas que te conhecem.
Esteja aberto às críticas que porventura não sejam aparentemente satisfatórias para você. Já conversamos falamos de crítica, ou vamos falar de crítica. Agora que eu estou gravando essa aula, na verdade eu não lembro, mas sobre falar sobre a crítica, eu acho que nós já gravamos a aula sobre crítica. Se não, vai estar no curso com certeza, dentro do autoconhecimento, a aula sobre crítica. Nós temos aqui o encontro entre participantes do curso, comunidade, para a gente trocar, para a gente se ajudar, trocar ideias, porque é um trabalho contínuo, é um desenvolvimento contínuo. Mas à medida que a gente avança, mais fácil torna-se se manter motivado. Não nos interessa aqui picos de motivação, mas manter-se motivado. Alinhar nossos valores, desde que saibamos quais são, com a nossa rotina, desde que paremos para olhar a nossa rotina. Porque o nosso dia é tão corrido que a gente não lembra o que a gente está fazendo no dia a dia. É apagando incêndio o dia inteiro. Mas para fazer tudo isso, parar ao menos 5 minutos para nos autoconhecer. E à medida que o módulo vai avançando, exige um pouquinho mais de tempo. Porque é mais coisa para a gente ir avaliando. Mais coisas, mais pontos para irmos conversando conosco mesmo. Não se desesperem. Um passo por vez, uma aula por vez. Pause, volte. Assista a cada aula quantas vezes forem necessárias. Avance a aula seguinte quando se sentir um pouco mais seguro. Com certeza, daqui a 1 mês, 2 meses, você vai voltar, vai refazer os exercícios. Isso é essencial, porque a nossa vida é dinâmica. Nossa vida, como eu já falei, é que nem a linha da vida, altos e baixos. Então, esses valores, essas percepções da vida, esses gatilhos, as coisas são dinâmicas, mudam. Mudam satisfatoriamente, mas também mudam insatisfatoriamente, dependendo dos nossos altos e baixos. Então a gente tem que parar e se autoanalisar. Opa, deixa isso aqui escapou, deixa eu trazer de volta. Opa, isso aqui que estava pá, e opa, está sob controle. Isso aqui saiu do controle, deixa eu trazer. Só com autoconhecimento, para a gente se enxergar como se estivéssemos o tempo inteiro no espelho. Esses exercícios ajudam a gente a nos conhecermos. Pararmos para pensar, lembrarmos que esses pontos existem para eu, me atentar a eles e deixa eu enxergar o que eu estou fazendo. É como se fosse um raio-x da situação, que na correria eu não paro, não vejo nada. O curso serve para nos alertarmos do que está ao nosso entorno, do que está, na verdade, dentro de nós, para nos direcionarmos a manter a nossa motivação. Quais são os seus valores? Quais são as suas rotinas diárias? Sua rotina diária, seus hábitos diários estão atrelados com seus valores? Que rotina, que hábito eu posso acrescentar ao meu dia que tenha a ver com meus valores e, consequentemente, vão me trazer prazer e motivação? Uma rotina. Para um valor, não vai querer mudar seu dia inteiro de uma hora para outra. Tudo aqui, qualquer passo, seja na área que for, é paulatinamente. Um passo por vez. Uma maratona de 30 quilômetros começa com um passo. Um passo por vez. Quais são os seus valores? Como a sua rotina do dia encaixa ou não encaixa com os seus valores? É mais um ponto fundamental para conseguirmos manter a nossa motivação diária. Quais são os seus valores? Eu te vejo na próxima aula.